Pessoal, bem-vindo a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje a gente vai tratar de pigmentos vegetais. Os pigmentos vegetais eles têm uma importância imensa para as plantas, porque eles atuam no processo fotossintético, atuam no processo de absorção da luz, o que é para a planta fundamental para o seu desenvolvimento. Os pigmentos vegetais podem ser de diferentes cores, desde o verde, vermelho, amarelado, e são compostos químicos. Esses compostos químicos, em geral, são flavonoides, e esses compostos químicos eles podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis, ou seja, a gente consegue retirar esses pigmentos da planta usando uma solução, por exemplo, com álcool, ou a gente pode usar uma solução de água para retirar esses pigmentos da planta, ou seja, tirar o pigmento do interior da célula. Esses pigmentos eles podem estar em estruturas como cloroplasto ou os cromoplastos, que é uma estrutura dentro da célula, ou pode também estar diluído na célula e esses pigmentos, então, eles são extraídos, retirados das células. Isso pode ser feito, como a gente falou, com água ou, por exemplo, com álcool. O homem ele já usa esses pigmentos vegetais há muitos anos que o homem vem usando esse pigmento vegetal para tinturas, por exemplo. Então, esses pigmentos têm uma história com a humanidade muito importante, inclusive com o Brasil. Os portugueses, quando chegaram no Brasil em 1500, o grande fator econômico no Brasil foi a exploração do pau-brasil por quase um século. Os primeiros 100 anos do Brasil foram basicamente de exploração de pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore da família leguminosa e o pau-brasil, o tronco, ele é vermelho porque ele contém um composto, um pigmento no tronco que é chamado de brasilina. Esse pigmento é utilizado para colorir de vermelho os tecidos. E naquela época, o pigmento vermelho era um pigmento caríssimo, dificílimo de encontrar. Então, os portugueses usaram o pau-brasil e os franceses, que aqui também vieram naquela época, buscando o pau-brasil para justamente a extração do pigmento brasilina. Existem outros tipos de pigmentos, como, por exemplo, eu vou mostrar aqui hoje alguns pigmentos que a gente, inclusive, pode utilizar em aulas de botânica, de biologia, aulas de química, etc. E os pigmentos são muito variados. Eu vou fazer, por exemplo, eu trouxe um repolho roxo, que a gente já conhece a família, que a gente fez um vídeo sobre essa família, Brassicácea, Brassicoleracea. A gente fez aquele vídeo em que várias coisas diferentes, na verdade, é apenas uma espécie. Eu também fiz um pigmento com a casca da cebola. No repolho, Brassicácea, a gente usa a folha. No caso da cebola, a gente usa essas folhas secas. Na verdade, essas folhas secas são chamadas de catafilos, que são essas folhas que têm esse aspecto ressecado na planta. Elas protegem o bulbo. Bulbo é essa estrutura da cebola que a gente come. Aqui embaixo está o caule e aqui embaixo as raízes. Na verdade, o que a gente come são as folhas escamiformes, que são como grandes escamas, que têm água. As secas a gente descarta. O pigmento que está aqui é muito interessante, vai dar a coloração alaranjada, amarelada. Então, eu fiz isso previamente, Então, eu extraí os pigmentos. Como que eu extraí? Com água. Eu peguei o repolho roxo, eu fatiei o repolho roxo e coloquei em água fervendo por 1 minuto. Desculpa, fiz a mesma coisa com a casca da cebola, esses catafilos, cebola da família Amarilidácea. Esses catafilos eu coloquei na água fervente, deixei 1 minuto fervendo, apaguei o fogo e deixei descansando. Isso gerou o que a gente tem aqui, que é os pigmentos extraídos do repolho roxo. E aqui os pigmentos extraídos da cebola. Eu vou mostrar num pote para vocês verem como esses pigmentos, como a cor fica bem interessante. Então aqui tem, por exemplo, o pigmento da cebola, que fica uma cor de chá, como vocês podem perceber aqui. E a gente também tem um pigmento do repolho roxo, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês agora.
Repara que ele é bem escuro, é um roxo bastante escuro, e esses pigmentos eles podem ser utilizados para produzir tecidos e pinturas em papel, que são muito interessantes. Existe um resgate em vários grupos que estão usando tinturas de plantas naturais, que são obviamente menos agressivas, principalmente para pessoas que têm alergia. Uma coisa que eu fiz previamente para mostrar para vocês, eu peguei 2 pedaços de panos brancos, né, e tingi com a cebola e tingir com o repolho roxo. Dá para perceber que fica num tom acinzentado e amarelado. A cebola ele é muito mais intenso. Claro que se eu lavar esses panos, eles vão gradativamente perdendo a cor. Então, se você quiser trabalhar com tinturas vegetais, na verdade você tem que usar um fixador, e tem uma série de receitas na internet para manter esse pigmento no tecido. Mas é muito interessante que é um experimento que você pode fazer em sala de aula com os teus alunos, desde que você já leve os pigmentos extraídos ou tenha um local que possa esquentar a água e extrair os pigmentos. Depois que você extrair os pigmentos, é importante deixar os pigmentos na geladeira, porque eles têm baixa durabilidade, obviamente. Eu quis trazer para vocês também, eu fiz a mesma coisa em papéis. Ups, caiu aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o pigmento roxo e esse aqui é o pigmento amarelo. Repara como a gente também pode utilizar esses pigmentos em atividades práticas, como por exemplo, aula de artes, que são pigmentos naturais. Então, esses são alguns exemplos. O pigmento do repolho roxo, na verdade, ele pode ser inclusive utilizado com aulas de química. Tá um calor aqui imenso, porque se eu ligar o ventilador na cozinha, eu tô na cozinha, se eu ligar o ventilador na cozinha, ninguém me ouve. Então eu tenho que ficar sofrendo no calor da cozinha. Uma coisa interessante do pigmento do repolho roxo é que você pode usar com o professor de química, nas aulas de química, que você pode trabalhar com a análise do pH, porque ele pode ser utilizado tanto em substâncias básicas, soluções básicas, como soluções ácidas, em que ele vai mudar de cor. Então você pode utilizar, por exemplo, vinagre, não é propaganda, hein, gente, tem que ter perigo com esse negócio, não é propaganda, é vinagre. Você pode usar também bicarbonato de sódio, ou seja, todas as coisas que são facilmente encontradas. Deixa eu pegar. E você pode usar água sanitária, que agora na época do corona está bastante em moda, todo mundo usando muita água sanitária. Então o que tu pode fazer é você pegar o repolho roxo, mostrar para vocês só o que acontece com a diferença. Aqui está o repolho roxo, o pigmento do repolho roxo. E se a gente colocar um pouco de água sanitária, ele vai reagir e a gente vai poder mostrar para o aluno que essa reação está em função dessa diferença de pH que a gente tem na água sanitária. Então, só mostrando para vocês, eu estou entornando, vou postar aqui para não ver que não é truque. Vou entornar água sanitária no repolho roxo e repara como é que ele muda de cor completamente. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode usar na aula de química também. Ou seja, os pigmentos vegetais, não apenas a gente usa essa informação do ponto de vista botânico, botanicamente falando, da importância dele para a planta, mas também o uso desses pigmentos para o homem, por exemplo, para atingir tecidos. E eu queria, deixa eu deixar isso aqui. Enquanto isso, vou tomar uma dose de gin tônica. Aproveitando para mostrar para vocês. Tá vendo essa cor arroxeada do gin tônica? Uma das coisas que você pode fazer com pigmento de repolho é você fazer um gelo de repolho roxo. Tá vendo aqui um gelo roxo? Então, pega esse pigmento, põe num cubo de gelo e depois você usa no seu gin tônica. Vai ficar um gin tônica com essa cor super fashion, meio rosada. Tá vendo? O gelo vai começar a derreter, fica lindo, super fashion, super legal. Mais uma dose de gin tônica, porque hoje é quase feriado, sentindo como feriado. Então aí eu tô tomando gin tônica com gelo de repolho roxo, ou seja, extrair os pigmentos. Mas eu também queria falar de um outro pigmento que eu não tenho aqui, mas todo mundo obviamente conhece, porque é o pigmento índigo. O índigo, na verdade, é um pigmento. Originalmente, hoje a gente usa a cor azul sintética, mas o índigo era extraído de uma planta chamada, espécies desse gênero chamada indigófora. Indigófora é uma leguminosa. E essa leguminosa ela era cultivada
já há muitos e muitos anos. Isso era feito na Índia, na Ásia especialmente, séculos atrás. E esse índigo, essas folhas eram retiradas da planta, os galhos, eles eram postos em água, essa água fermentava e depois esse caldo era oxigenado. Isso produzia uma coloração azul muito intensa, que é o índigo, que a gente conhece, o azul índigo, que é o que a gente usa no jeans atualmente. Esse azul era um produto de altíssimo valor no mercado até ser produzido sinteticamente, o índigo natural. Hoje alguns grupos ainda produzem índigo, o aço azul, esse azul anil, produzem a partir de indigófora, espécies de indigófora, inclusive no Brasil. Grandes economias quebraram, principalmente na Índia e na China, que eram grandes produtores desse pigmento natural. O pigmento azul ele não está na planta. O que acontece é uma reação no processo de fermentação e oxidação. Os compostos são extraídos da planta e a partir da fermentação e da oxidação é que acontece esse processo em que as moléculas se transformam em moléculas que dão a cor azul. Então, ou seja, diferente do repolho roxo, que o pigmento roxo a antocianina está dentro da célula, na indigófora isso não acontece. Eu trouxe um outro exemplo da família Amarantácea, que é a beterraba. Só para a gente lembrar que a beterraba também é um outro pigmento vegetal que pode ser utilizado também para tinturas. Lembrando sempre, se você quiser utilizar como tinturas, esses pigmentos precisam ser fixados no tecido, porque senão eles saem logo nas próximas lavadas. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco de pigmentos, a importância dos pigmentos para as plantas e também o uso dos pigmentos para a gente nas diferentes famílias. Eu trouxe alguns exemplos, existem vários outros tipos de pigmentos que a gente pode utilizar, inclusive para as aulas de biologia e química. Eu vou deixando vocês aqui tomando meu gin tônica, porque tá um calor aqui danado, eu vou poder ligar o ventilador na cozinha para terminar e limpar isso daqui. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo que eu estou preparando para vocês. Tchau!